Bom dia a todos, trazendo aqui uma videoaula, vai falar sobre sociabilidade e socialização. Como estão todos? Espero que todos estejam bem. A sociologia estuda a realidade social, ou seja, as relações e comportamentos que os indivíduos estabelecem entre si. É uma ciência social e científica, pois trabalha com rigor e através de métodos. Então, podemos observar que ela trabalha com rigor e tem seus métodos, e é uma ciência social e científica. E está sempre o que? Analisando a realidade social, ou seja, observando os comportamentos que os indivíduos estabelecem entre si. A sociologia não tem como objeto de estudo o comportamento individual, mas sim os comportamentos sociais, ou seja, comuns à sociedade em geral. Ela não estuda isoladamente o comportamento de um determinado indivíduo, mas ela analisa, ela tem como objeto de estudo os comportamentos sociais, o que é comum, enfim, à sociedade como um todo. A sociologia é uma ciência que estuda certas situações que ocorrem na vida em sociedade, ou seja, na vida social. Ou seja, os fatos sociais, o que acontece naquela determinada sociedade, naquele determinado grupo social. Alguns fatos sociais: trabalho, divórcio, droga, emigração, marginalidade, insucesso escolar e desemprego. São fatos que se analisa através também da sociologia. A sociabilidade diz respeito à capacidade de ser sociável. Sociabilidade é o nome dado para a possibilidade de socialização. Então, o homem, ele é um ser social. Então, quando a gente traz o argumento da sociabilidade, isso está falando da capacidade de ser, do indivíduo ser social. E essa sociabilidade está ligada ao processo de socialização. Qual é o conceito de socialização? Entende-se por socialização a aprendizagem da cultura de um determinado grupo, porque adquirimos cultura de acordo com o grupo em que estamos inseridos. Assim, a socialização trata-se de um processo de aprendizagem que permite a integração dos indivíduos na sociedade. Então, nós vamos observar a diversidade cultural que acontece naquele determinado grupo. Como é a cultura daquele grupo a qual as pessoas estão ali inseridas. Então, trata-se de quê? Desse processo de aprendizagem que vai permitir a integração dos indivíduos dentro de uma sociedade. Então, isso é socialização. Quais são os agentes de socialização? No decorrer da socialização de um indivíduo, ele entrará em contato com um enorme número de contextos e grupos sociais que lhe apresentarão um grande número de visões significativas, interpretações de contexto do mundo social. Então, quando você está no meio, convivendo com o indivíduo está ali convivendo com os grupos sociais, ele vai observar diferentes visões, diferentes opiniões, diferentes interpretações que estão ali contidas naquele meio social. E aí ele vai, aos poucos, se socializando, adquirindo o conhecimento do que acontece dentro daquela sociedade. A primeira fase de socialização se dá na infância. E é o período de maior aprendizagem cultural da vida do ser humano, que aprende sua primeira língua e começa a ter seu comportamento moldado pelo convívio social com sua família. Então é preciso trabalhar nessa parte da infância bem, porque é o período que ela vai aprender, porque ela está ali no contato social, vai aprender vendo com o outro, através da experiência com o outro. É o momento que há uma aprendizagem cultural maior da vida do ser humano, porque ele vai estar ali tendo toda a diversidade de conhecimento, aprendendo a primeira língua, o comportamento,
o convívio na sociedade, o convívio com a família. E o segundo período de socialização acontece na fase mais madura do ser humano, no fim de sua infância e no início de sua vida adulta. Então, nesse momento, outros agentes passam a ter maior impacto na socialização do sujeito. A escola, os grupos de amigos, que vêm de diferentes realidades, a mídia e, posteriormente, o âmbito de trabalho, trazem consigo uma bagagem de valores, normas e crenças que estão agregadas à realidade social e cultural na qual o indivíduo se insere. Então, quando ele chega na outra etapa mais madura, ele vai conviver com vários agentes e vai ter um impacto maior nesse processo de socialização. Vem o grupo de amigos, que tem diferentes posições, diferentes realidades, a mídia, os valores, todas as normas, as crenças que estão ali dentro daquela sociedade, aquela realidade social e cultural, onde o indivíduo está ali, aprendendo, lidando com a cultura, com aquela diversidade cultural que está ali naqueles grupos sociais. Então, é um momento também de aprendizagem, né, nesse processo de socialização que o indivíduo vai automaticamente aprender através desses outros agentes. O processo de socialização, quando a criança nasce, apesar de já trazer os genes necessários ao ser humano, ele é um ser culturalmente em branco. Porque ele vai aprender com a socialização. Então, ele torna-se um ser cultural quando ele toma contato com o ambiente, o contato com o ambiente grupal, que rodeia, onde vai repetindo e imitando o comportamento dos outros indivíduos. Então, é através da socialização que ele vai agregando conhecimento, agregando raízes culturais, certo? Tudo aquilo que está em volta do indivíduo, da criança, ele vai aprender através do processo de socialização. A criança vai assimilando normas e valores, demonstrando que o seu comportamento não é instintivo, mas sim resultante de um processo de aprendizagem. E ao interagir com os outros, ele torna-se um ser social. Então, ele vai passar a ser um social a partir do momento que ele está ali convivendo com o outro. Então, ela vai aprendendo normas, valores, né? Através do convívio com o outro. Ele vai interagir com o outro, aí ele vai adquirir todo esse processo de aprendizagem e acaba se tornando um ser social. Segundo Maria Oliveira, socialização é a adequação de comportamentos, tantas vezes inconsciente, que resulta da interiorização que cada um faz das normas e valores do grupo, através de um processo de aprendizagem. O que ela quis colocar aqui? Que com o convívio no interior daquela sociedade, daquele grupo social, ele vai aprendendo a cultura, as normas, os valores. Então, ele vai se adequando àquela realidade, vai incorporando esses novos comportamentos. Então, isso significa um processo de socialização. Ele vai interagindo com o outro e vai adquirindo a experiência com o outro, o convívio, e vai automaticamente se tornando um ser social e nesse convívio com o outro. A socialização distingue-se entre duas componentes: a socialização primária e a socialização secundária. Qual é a socialização primária? Ocorre durante a infância. Fazem que o papel da família é de grande importância. Então, esse momento de socialização da criança é com o seu convívio familiar. Então, a família precisa estar ali contribuindo para esse processo de socialização. Ela vai aprendendo o convívio, na experiência com o outro. E a socialização secundária acontece sempre que temos de adaptarmos a novas situações ao longo da vida. Como, por exemplo, na escola, nos grupos de amigos, no trabalho, através da mídia, do convívio, já numa fase mais madura. Aí ele vai estar entre grupos de amigos, escola, no trabalho,
e vai adquirindo outras situações, né? Vai adquirindo outros valores, outros conhecimentos, vai agregando valores ao seu processo de socialização. O processo de socialização começa quando se nasce e só termina quando se morre. Então, logo nunca está terminado, porque a gente vai estar sempre em convívio. Nós somos um ser social, vamos estar sempre em convívio. Cada vez que a gente está em convívio com o outro, a gente vai ouvindo a ideia do outro, vai agregando cultura, vai agregando valores e vai automaticamente se envolvendo no processo de socialização. Então, ele começa ao nascer e ele só vai realmente terminar quando o indivíduo morrer. Socialização designa os processos pelos quais os indivíduos se apropriam das normas, valores e funções que regem o funcionamento da sociedade. Então, na socialização, o indivíduo vai o quê? Aprender normas, valores, quais são as funções que estão ali dentro daquela sociedade, que regem todo o funcionamento, o regulamento daquela sociedade. A socialização ela favorece a adaptação de cada indivíduo à vida social e mantém a coesão entre os membros da sociedade. Então é no convívio com o outro, não é? Que nós vamos automaticamente aprendendo a viver em sociedade. Então ela vai favorecer essa adaptação, né, da nossa vida individual à vida social. A socialização primária está família, escola, grupo de pares, né? a média. Né? Na socialização secundária está a integração em submundos especializados. Aí você já vai agregar valores mais especializados, você já vai adquirir um nível cultural realmente maior. O processo de socialização é construído no meio social. Mas não quer dizer que a individualidade do sujeito inexista ou que ela não esteja ligada ao processo. Embora nosso convívio com os diferentes atores do mundo social exerça forte influência na construção do indivíduo social, a liberdade e a individualidade também tomam parte na construção de nossa identidade. Então veja que é no meio social, que no convívio com as diferentes pessoas que estão ali naquele meio social, com aqueles diferentes atores que estão ali, que vai automaticamente exercer uma influência sobre a vida de cada um para a construção do indivíduo social, né? Através da liberdade e da individualidade para construir a nossa própria identidade. Então é no meio do processo de socialização, no meio social, que nós vamos automaticamente construir a nossa identidade. É a identidade do indivíduo que é parte fundamental da construção da individualidade do sujeito, já que é nela que estão inseridas as particularidades de cada um, nossas prioridades de valores, crenças, orientação sexual, nacionalidade, etc. Então, tudo isso está o que? Dentro da identidade do indivíduo, de cada um. E isso é fundamental para a construção da individualidade do ser humano, já que a gente vai estar inserido naquele meio social, onde nós vamos observar valores, crenças, a orientação sexual, a nacionalidade, enfim, regras e como funciona aquela sociedade. Então, é importante, né, para o processo de construção da identidade do indivíduo. E aí, pessoal, foi uma pequena reflexão sobre sociabilidade e socialização. E aí eu trago uma atividade para vocês desenvolverem, envolvendo socialização e sociabilidade, onde nós temos questão 1, temos a questão 2, a questão 3, temos a questão 4, e a questão 5. E aí eu agradeço, né, pela atenção de vocês, que vocês possam ler um pouco mais a respeito desse assunto no livro de sociologia de vocês, certo? Para complementar
o que foi abordado aqui na videoaula e assim possam desenvolver essa atividade e me apresentar na próxima aula, que será na quarta-feira da próxima semana. Então, no horário que eu estou enviando essa atividade hoje, com essa videoaula, é o horário que automaticamente vocês devem estar me trazendo retorno no próximo encontro, tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus.